Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Olá, professor Carnal. Tudo bem? Boa tarde, você e todos os nossos ouvintes. Boa tarde, professor. Olha, o senhor ouviu, a gente estava falando sobre essa questão dessa longa caminhada ética que o Brasil ainda não começou a fazer, né? Uma parte das instituições já deu os primeiros passos aí, tentando punir essa coisa toda, mas tem gente, são os famosos recalcitrantes, né, professor? Eles são o Estado patrimonial brasileiro, uma tradição de séculos. E como Rousseau garantia, a democracia não é melhor eticamente que a ditadura, mas a democracia tem a transparência para conseguir fazer essa atividade de melhorar-se. Então, por isso que a democracia tem tantos escândalos como em outros lugares, mas graças à democracia e à transparência nós podemos criticar. Então, é muito forte a noção do Estado patrimonial. Lembrar de um ex-ministro que já foi do governo Collor, o ministro Antônio Rogério Magri, que levou a cachorra da casa no carro do ministério para o veterinário, e quando foi surpreendido ele disse: cachorro é um ser humano, e eu não hesitei. Ele acha que o problema era ser um cachorro, e não era, podia ser qualquer outra pessoa, mas o problema era levar no carro do ministério, ou seja, meus impostos pagando o animal de estimação do ministro. Ele sequer entendeu a crítica que a imprensa fez ao dizer que a cachorra era um ser humano. Ou seja, eles não entendem sequer essa questão, a questão de que o Estado não pertence a alguém, o Estado não pode beneficiar uma pessoa, eles não entendem a República. Aliás, Rui Barbosa criticava muito cedo que a República, em latim, coisa pública, estava virando uma reprivada, com os dois sentidos que a palavra privada possa ter na nossa língua. Professor, tem um amigo meu que é advogado, ele advogava para pessoas que estão aí implicadas com essa operação Lava Jato. Agora ele virou consultor porque disse: olha, cansei dessa prática de ficar defendendo bandido, mas eu virei consultor deles. Aí um dos implicados saiu da cadeia e veio dizer a ele assim: olha, precisamos urgente dar um jeito de contratar o advogado fulano de tal, que é parente do desembargador ciclano, do ministro ciclano do tribunal tal, porque ele pode dar um jeito na minha situação. E aí ele, meu amigo consultor, falou: esqueça, este já é outro país. Esse tipo de prática, compra de sentença, tráfico de influência, não tem lugar mais nessa nova realidade. Será que já é assim mesmo, professor? Eu acho que, voltando à ideia americana que o preço da liberdade é eterna vigilância, você citou, por exemplo, a fabulosa Operação Mãos Limpas na Itália, mas ao final dessa operação extraordinária, muito mais impactante que a brasileira em extensão, duração e número de implicados, os italianos elegeram Berlusconi. Ou seja, é uma mudança muito lenta. Existem escândalos de corrupção no ultraético Japão. O que nós precisamos é torná-los esporádicos, torná-los ocasionais, fazer aquilo que ocorre numa boa democracia. Vindo uma denúncia dessa a público, imediatamente o ministro é afastado, investiga, se ele conseguir dizer que foi uma calúnia, ele volta, e não ficar sangrando em público, né? O ministério sangrando em público é ruim para o governo e é ruim para o Brasil. Agora, eu dizia há anos, já fui acusado de várias coisas por causa disso, virou viral na internet, eu seria feliz se eu achasse que o problema da corrupção no Brasil está ligado a um partido, ainda que alguns partidos estejam num esforço gigantesco para se apropriarem do conceito de corrupção. Ele é generalizado no Estado brasileiro e é generalizado entre os partidos. Então nós precisamos mudar constantemente, e a mudança vem da pressão do eleitorado. O eleitorado precisa se manifestar, porque senão o sistema não anda. A todo instante a Câmara dos Deputados quer votar um projeto que faça o perdão e anistia do Caixa 2. É só parar a pressão que eles votam, porque eles estão voltados ainda a interesses privados. O Estado brasileiro está num processo quase que psicanalítico de repensar sua identidade, para quem ele serve. Mas eu não acho que seja tão fácil nem tão rápido. Apenas sou otimista. Temos alguns passos já. Professor, eu vou dar um banho de água fria no seu otimismo. Eu vou lembrar aqui uma situação, e o senhor é professor de história, o senhor tem isso muito mais claro do que eu, inclusive as implicações, as causas e os efeitos. Mas nós tivemos, ao final do governo Collor, a ascensão de Itamar Franco, que, como Michel Temer era o vice, acabou ficando com a barca na mão para conduzir a gente através da tormenta institucional que se armou ali. E
Era do mesmo partido, né? Na época, o Ulisses Guimarães dizia que o PMDB, quer dizer, pouco antes disso, o Ulisses Guimarães chamava o PMDB de partido ônibus, porque cabia todo mundo ali que quisesse se insurgir contra a ditadura e pela reinstitucionalização do país. Hoje é mais um partido viatura, né? Cheio de gente a caminho aí da cadeia. Mas, enfim, naquela época, naquele momento da história, o ministro Henrique Argrives, que era o chefe da Casa Civil, era o ministro mais importante do governo, ficou sob suspeita de ter feito negócios estranhos, e o Itamar afastou o Argrives, e depois que ficou claro que ele não tinha nada a ver com aquela história, ele trouxe o Argrives de volta. Será que hoje a ética que permeia o poder, a ética que preside as relações de poder no Brasil, permitiria uma cena como essa? Quer dizer, estou dizendo isso para o senhor o seguinte, com a certeza, com a convicção pessoal, que pode até estar enganada, mas de que nós demos um baita passo para trás, entendeu? Nessa condição. O senhor não acha, não? Eu acho que nós demos passos para frente e para trás. É quase um minueto aqui, é quase uma dança circular. Eu acho que Itamar, é interessante pensar que ele é um dos raríssimos casos da República que não foi acusado de corrupção, mesmo tendo sido escolhido na chapa do Collor, né? Tudo que veio antes dele e depois foi bastante acusado de corrupção. Então, esse ato de Itamar, que eu lembro muito bem, foi extraordinário, e quando o falecido senador Antônio Carlos Magalhães acusou, ele trouxe todo o ministério e a imprensa disse, pode apresentar as provas, assustando até o duro ACM na ocasião, né? Acostumado a fazer suas bravatas sem muita comprovação. Então, esse é um modelo, mas não é a prática da República, infelizmente, né? Não é a prática da República. Mas é preciso essa pressão constante, gente, é endêmico. O senhor disse no contrato social que nós favorecemos aos nossos. Essa é uma tendência humana, mas é que graças à democracia você pode perseguir o nepotismo. É uma tendência humana, como disse uma vez um deputado, que o senhor contratou sua mulher como cargo de confiança, em quem mais eu confio a não ser minha esposa? Ou seja, essa é uma questão que tem que ser superada. Está difícil que isso entre. Eu não tenho esperança imediata que essas coisas se transformem rapidamente, mas eu acho que nós demos passos, estamos dando passos. E a população já manifestou em pesquisa oficial que corrupção é um elemento que preocupa mais hoje do que saúde e educação. Talvez seja um momento de dar mais passos ainda. Professor Canalco, naquela sensação que hoje é bem espalhada de que quem está lá em cima na política está mal intencionado, tem muita gente que pensa assim. É claro que a gente não pode generalizar e não pode defender essa ideia como uma ideia concreta, porque senão a gente vai contra o próprio fundamento da democracia, mas tem muita gente que acha isso. A pessoa que entra na política, o senhor acha que ela já entra com o objetivo hoje de se locupletar, de fazer coisa errada, ou ela é de alguma forma envolvida por uma estrutura maior do que ela, e se ela não compactuar com isso, ela acaba sendo expulsa de alguma forma, hein? Eu acho que para eleger um cargo do porte de um presidente da República, ele não é eleito pela decisão de uma pessoa, mas ele representa o interesse de muitos grupos que financiam uma campanha que alcançava a casa dos bilhões. E acho que isso é uma realidade, né? Faz parte da democracia exatamente a ideia do lobby, que os americanos chegaram a institucionalizar legalmente. Nós não fazemos isso e sofremos. Os americanos institucionalizaram a figura do lobista. Trazer isso às claras é interessante. É parte da democracia que cada setor da sociedade brasileira, as igrejas pentecostais, o agronegócio, o movimento sem terra, os movimentos sem teto tentem eleger o seu candidato, claro, com essa divergência já vista de rendas e de fundos. Mas eu acho que não se trata de uma pessoa querer se completar exatamente, mas de tentar estabelecer os interesses de um grupo. É menos doloroso ou menos danoso que um político enriqueça. É danoso, mas é menos do que o fato que ele representa todo um grupo que se apropria do aparelho do Estado, como Raimundo Saoro escreveu nos Donos do Poder na década de 50, de um Estado que fica um Estado burocrático, um Estado que fica, do ponto de vista prático, um Estado a serviço de um grupo para ele mesmo. Então, isso é muito complicado. E fazer esse Estado funcionar como república
Aí nós voltamos àquela velha ideia de um fazendeiro da Bahia, que na proclamação da República foi consultado se gostava da ideia da República, ele disse não, e explicando por quê. Ele diz, Dom Pedro era um porco gordo no poder há 50 anos, a República vai trazer um leitão sedento e faminto a cada 4. Professor. Então, isso é um problema, né? Olha só, quero dizer para o senhor que tudo isso vai melhorar, nós já temos ótimos candidatos a presidente da República despontando no cenário, viu? Esse negócio do Trump lá nos Estados Unidos deu uma força para algumas almas caridosas aqui do Brasil, que vão mais ou menos na mesma linha, pelo menos assim no seu estereótipo mais evidente, né? Temos aí já essa figura Roberto... a gente chama de ironia. Roberto Justus disse que quer ser presidente do Brasil, e agora Luciano Huck também. Então nós estamos bem, né? Eu conheço o Luciano Huck pessoalmente, o Justus não. Mas eu não sei se eu desejaria este mal a eles. Eu não sei se eu desejaria isso para nós. Eu não tenho tanto desejo de punir alguém a ponto de querer a presidência da República, né? Eu acho que é muito difícil essa ideia. Para ser presidente da República tem 3 condições. E essas condições são preenchidas por milhões de pessoas. Ter mais de 35 anos, ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado, e estar em pleno exercício de seus direitos civis. Então, todas essas pessoas têm esse direito. Eu não sei a idade do Luciano Huck, mas certamente tem esse direito. Para ser vereador precisa de 18, para ser senador e presidente da República precisa de 35 pela Constituição. Pronto. Eles têm direito a postular a candidatura e ver se encontram um eco de mais pessoas, né? É isso aí. Tá bom, professor. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez com a gente. Imagina, até quarta-feira, né? Isso. Um abraço, professor. Ok, um abraço para você.